Bom, agora está gravando, a gente não pode ficar falando coisas que depois vai se arrepender do que falou, né? Então, estamos aqui, nossa palestra, no curso de Inteligência Artificial na Educação, promovido aí pela Escola de Extensão da Unicamp, e a Viviane, que está conduzindo aí as coisas, a gente tentou apresentar fazer um pouco de mudança um pouquinho para possibilitar um pouco mais de contato com vocês também, eu sei que é difícil, né, para que a gente possa ir trocando. E a palestra de hoje, eu vou falar um pouquinho, vai ter esse mesmo assunto, vai ser discutido um pouquinho lá na frente, com relação à possibilidade de voltar no assunto, o ChatGPT, tá? Hoje eu vou dar uma ideia geral, dar destaque, principalmente no quesito sobre o que vem a ser a plataforma, entender, não do ponto de vista técnico, mas de entender como o seu funcionamento, porque, não sei se de alguns de vocês, mas a gente está acompanhando algumas escolas, inclusive, já utilizando a plataforma de busca do GPT. Mas a grande maioria dos professores, já fez uma pesquisa em online, os professores não têm a menor noção do que vem a ser assim, né? Claro, ninguém está discutindo do ponto de vista técnico, o que é, como, né, a construção de uma análise regenerativa, né, uma inteligência artificial generativa. A gente não precisa entender toda a técnica, mas a gente tem que entender quais são os princípios. Por quê? Porque a partir daí a gente pode discutir um pouquinho os cuidados e as maneiras de trabalhar. Tá? Existe uma outra área, talvez eu faça um pouco mais lá na frente, uma outra técnica, que isso é importante também os professores, vocês que vão articular a utilização, seja para uso pessoal, seja utilizar em sala de aula, sobre o que a gente chama de engenharia de prompt, quer dizer, como você deve se proceder para fazer o relacionamento com o chatbot, né? Então, por exemplo, não adianta ficar lá colocando qualquer coisa que vem qualquer coisa. Então, tem que ter algum artifício para você contextualizar um retorno mais consistente, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que aprender, porque essas coisas são colocadas no nosso colo, né, na nossa presença, e a gente tem que abrir espaço para como que isso acontece. Eu gosto de sempre falar, comparar com as pessoas, mostrando, por exemplo, a questão da busca no Google, né? Grande parte das pessoas faz o básico, né? Mas existe toda uma técnica de indexação que, mínima de conhecimento, você pode filtrar. Muitos de vocês já devem ter visto, você coloca lá a palavra e aparece lá um link, 1 milhão de acesso aqui. Falei, meu Deus do céu, vou acessar um por um, ao parto que você começar a utilizar uma técnica de filtro, né, utilizando alguns códigos necessários, você consegue filtrar. Com a inteligência artificial trabalhando com o chatbot GPT, é a mesma coisa, né? Você vai ter que, de certa maneira, também... Que coisa chata ficar apertando aqui, permitir. Todo mundo permitir para entrar. Se tem um link é porque sabe de onde tem, né? Que chato isso, né? Mas, enfim, eu vou pedir depois para a próxima, viu, que você abra a coisa, porque para ficar falando, palestrando e ficar clicando aqui, a gente perde a nossa concentração, tá bom? Sim, sim. Da próxima vez, não sei se você consegue aí ficar habilitando, porque vai... Não, agora eu não consigo, porque como não fui eu que criei, mas na próxima, então, daí eu crio. Aí eu peço para você abrir, né, a salinha pelo domínio da Unicamp, que fica mais fácil, que aí você pode gravar, e aí você faz. Tem um recurso aqui que faz, eu não dá agora, no meio da palestra, fazer isso, mas eu posso também delegar como você participante da organização, aí você adquire os poderes, né? Mas, tá vendo? Fica toda hora permitindo, permite. Imagina 50 vezes permitindo, fica chato. Né? A Yolanda quer falar, professora, eu acho. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Fala, Yolanda. Falar que tem um recurso, quando a gente clica aqui nas pessoinhas do lado, que você consegue colocar outra pessoa com um clique só, como organizadora. E aí ela já fica com esse controle, tanto de começar a gravação, finalizar a gravação. Ah, entendi. Você fala aqui nas pessoas, é isso? Isso. Daí procura a Viviane. Tá legal. Colocá-la como organizadora. Aqui nas 3 pontinhas, né? Isso, veja só. Adicionar como a co-organizadora. Olha. Isso, daí já resolve tudo já. Pronto. Olha, isso. Muito obrigada, Yolanda. E sempre aprendendo, hein? Viu? Tá vendo? Apanhando e aprendendo, né?
Mas a gente tem que, isso é muito bom, por isso que fazem, eu adoro trabalhar, que a gente aprende todo dia, né? Às vezes a gente faz isso, esquece, né? E já com 70 anos, a minha memória já não fica muito coisa, mas eu agradeço e sempre está à disposição, disponível para aprender mais ainda. Obrigado mais uma vez. Então, voltando ao nosso tema, o que precisa necessariamente fazer nesse aspecto? É justamente conhecer um pouco a noção. Então, a primeira coisa que eu sempre digo é o seguinte, por quê? Né? O que leva a gente, professores, agora a se interessar em inteligência artificial? Né? Principalmente na educação. Eu não estou falando nem prática educativa, estou falando na educação, num contexto maior. É justamente pelo seu impacto. Eu vou aqui, então, esse eu sei fazer. Eu vou aqui fazer o compartilhamento, deixa eu ver aqui, apresentar agora. Apresentar o que? Janela, tela cheia, aqui, compartilhar. Vamos abrir a telinha do... Vocês estão conseguindo ver aí, não? Já Sim. chegou. Bom, chegou, está vendo, né? Então, veja aqui. Então, o tema de hoje, eu falei que é a inteligência artificial na educação que está por vir. Porque, na realidade, a primeira pergunta é o seguinte, né? Todo mundo do curso se interessou por alguma razão, né? Razão de estar atualizado e a razão de que isso está impactando. A inteligência artificial já é uma realidade na educação, tá? E eu falo isso porque, às vezes, as pessoas pensam que a gente ainda está fazendo, Não, ela já está acontecendo no impacto. E o que isso está por vir? Exatamente por essa razão. Você está conseguindo fazer a habilitação aí, Viviane? Sim, professor. Então tá bom. Então, eu vou me desligar e só concentrar na palestra. Então, veja bem, por que eu estou falando isso? Um dos trabalhos dos meus alunos já doutorado, né, que antes ele fez uma pesquisa de campo de 60 artigos, onde ele foi buscar uma citação sobre IA na educação. Claro que está um pouco desatualizado, mas é só como referência, porque a tendência é aumentar, né, não diminuir. Então, essa pesquisa ela foi feita de 2014 a 2020. Né? Você veja bem, antes do grande impacto do ChatGPT, que hoje a gente já está falando muita coisa e todo dia sai nos jornais alguma coisa sobre isso. Né? Então, na realidade, já naquela pesquisa, o item chamado IA na educação, né, já correspondia a quase 40% desses 60 artigos já indexados. Veja bem, já estava havendo uma consolidação do tema junto com a educação. Portanto, não temos que pensar o que vai acontecer, já está acontecendo. Se de 2020 para 2023 aumentou mais ainda, tanto aplicações, referenciais, etc. e tal. Então, é mais do que urgente a gente debruçar sobre isso e começar a entender melhor sobre o processo. Né? Então, a nossa tendência é buscar um pouco mais essa relação no sentido de que nós estamos falando, que inteligência artificial a gente está falando. O que é isso, de certa maneira? Como eu já falei para vocês, eu não vou entrar no aspecto muito técnico, eu vou falar muito superficialmente, mais o estado de arte, mas compreender a definição é muito importante. Você veja bem, em 1956 já tinha um termo, né, o McCarthy, né, o John, que eu chamo de John, gosto de pegar o primeiro nome, o John já cunhava o que nós chamamos de inteligência artificial, e ele definia uma coisa sendo a seguinte informação, olha interessante, a ciência engenharia de produzir máquinas inteligentes. Aqui ninguém falou, né, do ponto de vista de uma inteligência artificial, mas criar um produto, uma máquina que fosse capaz de, entre aspas, ser inteligente. Essa inteligência é uma inteligência programável, uma inteligência intuitiva, como o nosso ser humano. Bem, a partir disso, o processo foi aumentando, quer dizer, foi um processo, teve muitos altos e baixos, desenvolvimento da inteligência artificial, não especificamente aplicada à educação, mas de uma maneira mais na área da ciência e computação, teve esses altos e baixos, alguns momentos foram congeladas, devido ao quê? Aí é que está o grande salto. A inteligência artificial, ela requer duas coisas fundamentais. Uma, área de processamento, máquinas que são capazes de fazer grandes volumes de processamento. E isto só dá muito sentido dos últimos 10, 15 anos, né? Que a máquina, o computador, já está utilizando
vamos dizer assim, unidades de processamentos cada vez mais sofisticados. Basta dizer o celular, né? O nosso celular, ele tem praticamente mais de 100 vezes, alguns falam até mais do que isso, mas eu já acho que 100 vezes já é um número bastante alto, mais de 100 vezes processamento do primeiro computador que botou o homem na Lua, né? Então, dá para você ter uma ideia como isso evoluiu. Então, essa é uma das características desse boom, desse crescimento dos últimos 15 anos, mais ou menos, da inteligência artificial. Máquinas altamente, vamos chamar de potentes, né? Onde a área de processamentos aumentou significativamente, exponencialmente. Uma outra dados, esse também é importante, porque trabalha junto, bancos de dados, quantidade de informação armazenadas, né? Com a evolução da internet, né? Com a popularização da disponibilização desse acervo na internet, você também gera uma quantidade enorme de informação, que essas informações são postadas, são armazenadas, são trabalhadas com bancos de dados. Essa é a maneira de ganhar dinheiro do Facebook, do Google, que ganha através de acesso ao seu perfil, acesso à quantidade de informação que você navega, então eles vão direcionando marketing, propaganda, etc, 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 etc. Então, nesse aspecto, o conceito de IA, a partir de 94, foi definido dando significados diferentes à palavra de inteligência. Mas alguns, né, definem mais ou menos uma lógica, né, uma possibilidade que resume 4 capacidades dentro do conceito de inteligência. Primeiro, de raciocínio, né? Então, a gente pode falar, o que é que essa lógica de raciocínio, essa capacidade de raciocínio, a inteligência artificial se faz? O raciocínio está aplicado nas regras lógicas, a um conjunto de dados disponíveis para chegar a uma conclusão. Portanto, ela trabalha sobre o quê? Nos bancos de dados. Chega a uma lógica em função do acesso a esse banco de dados. Aprendizagem. Essa é a inovação. Os computadores, né, os sistemas, não os computadores, mas a lógica de programação, a inteligência artificial, permite criar o que nós chamamos de aprendizagem de máquina. Ela começa a criar uma forma muito semelhante, né, muito similar ao que nós fazemos para a aprendizagem humana, né? Então, isso é interessante. É essa que dá uma característica do ChatGPT. Segundo, aí é uma outra coisa muito interessante, que é o reconhecimento de padrões. Então, ele busca, dentro aí essa quantidade de informações, padrões visuais, sensoriais e padrões de comportamento. E, por último, a inferência, que é a capacidade de aplicar o raciocínio nas situações do nosso cotidiano. Portanto, ela faz a lógica. Muito bem. A partir dessa perspectiva, vou evoluindo o sistema, e a partir de 1918, mais ou menos, começou-se a criar o que eles chamavam hoje de ChatGPT, que é o que eles chamam de transformação pré-treinada generativa. É uma transformação, é uma tradução muito livre, né? Mas que dá uma ideia de 2 aspectos. Uma, que o sistema é treinado, então, através de um banco de dados que é colocado à disposição desse programa, desse algoritmo, ele acaba aprendendo a trabalhar esse fator. E por que ele é generativo? Porque dá a concepção de, ao buscar informação, ele dá um diálogo entre o usuário através de linguagem natural. Né? E é generativa porque ela pode, não é mais responder o que está lá, mas ela cria a resposta, ela dá uma forma mais, vamos dizer assim, mais humana da resposta, né? Não mais só aquela resposta automática, tipo, lembra daquele conceito vocês devem ter usado muito, a ideia do chat de resposta, de pergunta-resposta, né? Você pergunta, o planeta é quadrado? Não, não é redondo, né? Agora, com essa nova concepção, a coisa é um pouco diferente. É redonda em função das medidas, das pesquisas, né? Dá um entendimento de um contexto e não uma pergunta muito fragmentada. Bom, o programa de GPT, ele foi criado, ele foi trabalhado, ele é muito similar a uma conversa
né, o ChatGPT, entre pessoas. Portanto, essa é a primeira evolução. Por sua vez, o ChatGPT, isso o chatbot. O ChatGPT, ele gera uma conversação gerando texto e imagens com base no que aprendeu no conjunto imenso de dados. Esta é a grande sacada. Esse é o grande impacto que está ocorrendo. A evolução entre o chatbot e o ChatGPT é que o ChatGPT, a conversação só, ele gera textos e imagens com base no que ele aprendeu no banco de dados. Então, tem uma evolução bastante significativa do chatbot. Você já usou muito disso, inclusive a Viviane fez um trabalho de mestrado usando o desenvolvimento do ChatGPT, do chatbot. Portanto, o ChatGPT, que é uma das características que a gente vai falar e vai falar mais lá na frente, ela transforma o que foi criado para o Google em processamento de textos inteiro, né? Portanto, o primeiro ChatGPT foi desenvolvido a partir dessa empresa OpenAI, 2018, com aproximadamente, quase, na primeira versão, quando eles foram treinar o computador, o algoritmo, tem essa mania de computador, não é mais computador, é algoritmo, é o processamento da informação dentro do computador, tinham composto mais ou menos de 6.000 livros, mais ou menos de informação. Não é que tem 6.000 livros, o equivalente a 6.000 livros de textos e coisas. Muito bem. A versão que foi disponibilizada, isso há um ano e pouco atrás, essa versão 3.5, que acho que, se eu não me engano, é a versão que ainda está aí, o treinamento foram treinados, além dessas informações, mais informações como sites, artigos, fóruns e muitas outras fontes, constituindo aproximadamente algo em cima. Eu estou falando tudo como algum fator temporal, isso aumenta muito, né? Eu estou falando de um dado hoje, mas daqui a meia hora a informação é muito maior. Mas só para você ter uma ideia, a partir, então, da versão 3.5, isso já passou para, assim, 45 terabytes de texto. Eu não tenho nem ideia de terabytes. Se não fizer uma comparação, a gente não tem. Então, 1 terabyte equivale aproximadamente 208 mil livros, de 200 páginas aproximadamente. Então, vocês dá para entender um pouquinho a evolução desse banco de dados. Começou lá com 6.000 livros e passou a 200 mil, aproximadamente. Então, você vê a quantidade de informação que foi treinado nesse ChatGPT. Por isso que dá a entender que o bicho é inteligente. Não é inteligente, ele é processual. Então, a partir do ChatGPT, a gente precisa entender como esse tal do ChatGPT, que é o que a gente está usando mais, tem outros, eu vou falar um pouquinho mais de outros, mas esse em particular, que é o que está disponível hoje para acesso, não acesso público, né? Você faz um cadastro, mas não tem que ficar pagando, né? Para ter acesso às informações que estão lá dentro do banco, né? Então, ele consegue criar. Mas como isso constitui? A palavra nova para a gente, nesse aspecto, para a gente entender, é o que a gente chama de converter palavras e sílabas, né? Porque o ChatGPT, como outros elementos, trabalham de uma linguagem binária, né? Para se entender, a linguagem binária é do sim e não, aceso e apagado, né? Então, quando a gente for falar um pouquinho mais em outro momento, o que vem por aí, nós vamos falar de computação quântica, que aí a coisa não é mais binária, é as duas coisas ao mesmo tempo. O que quer dizer que você pode aumentar milhões de vezes mais o processamento. Então, você já dá para perceber o que vem por aí. Bom, vamos voltar um pouquinho na linguagem binária. Esses tokens, eles fazem o quê? Uma unidade básica de texto que faz construir a sequência das palavras para criar o que a gente chama de corpus do texto. Então, precisa criar um mecanismo onde eles pegam essas palavras ou as sílabas, codifica isso em numeração, porque o computador trabalha de forma binária. Então, ele trabalha com número, né? Então, ele precisa criar. Então, essa tokenização é um processo que faz, que caracteriza o que para os computadores, ou na linguagem de programação, a linguagem natural, que nos permite fazer a comparação entre a consolidação da linguagem binária e uma linguagem que nós entendemos, a linguagem natural nossa. Tá? Então,
esses textos são convertidos em sequências estruturadas em tokens, que o computador pode entender e processar. Né? Então, essa é a mágica. Né? Esse é o processo, esse é o pulo do gato. Faz com que, né, você cria, então você põe o texto, como é que a gente vai poder classificar esse texto? Como é que ele vai depois criar, emendar para dar o sentença? Eles fazem essa técnica da tokenização. Vamos lá entender exatamente melhor. Então, eu vou apresentar aqui uma transparência, mas essa transparência provavelmente vocês não vai dar para enxergar muito bem, porque ela tirei, e se vocês tiverem interesse de verificar melhor, saiu uma matéria da revista super interessante, de fevereiro de 2023, no começo do ano, né? Então, vale a pena, talvez vocês consigam ainda ter essa informação, essa revista na internet, e dá para verificar melhor aí a qualidade. Mas eu achei interessante porque ela mostra o impacto, como funciona, de uma forma bastante lúdica, e essa revista é muito boa, porque ela trabalha com tema científico, mas numa linguagem bastante acessível, não é uma revista acadêmica, mas trata com informação acadêmica, mas com uma linguagem de jornalista que é fácil para todo mundo entender. Nós, acadêmicos, devíamos aprender muito com eles, né? Para a gente fazer mais as coisas. Mas vamos lá entender como é que funciona. Bom, a gente falou um pouquinho de que vamos dizer assim, o ChatGPT, ele na realidade, ele funciona exatamente transformando, né? Os primeiros, como eu falei para vocês, aquela quantidade de informação, quase 45 terabytes de informação, para constituir. Aí, o que eles fazem? Muito bem, vamos lá. Ele pega uma sequência, por exemplo, aqui, vou pegar o próprio exemplo da informação. Minha cor preferida é vermelho. É uma sentença. Muito bem. O que o computador faz? Ele vai classificando, né? Cada palavra, por exemplo, minha, minha. Então, minha vai ter uma representação, representa um token com o seguinte número, 8452. Então, a palavra minha representa essa forma. A palavra a, na sequência, ou seja, nessa sequência, minha, então nós temos o A é lá no finalzinho. Essa sequência, o A, né, que para nós seríamos a última sílaba da minha, ele representa um outro token. E assim sucessivamente. Então, parece uma coisa de doido, né? Mas não é coisa de doido, não. É coisa de matemática, porque ele vai classificando, vai fazendo isso e etc e tal. Muito bem. Ora, se vocês imaginem, né, que depois apareça uma outra linha chamada, outra sentença, vermelho é minha cor preferida, exatamente dá outro significado, né? Porque aí vermelho vai aparecer com um token correspondendo a 53, depois o M, que é a segunda palavra, vai ter um número, como o E, que vai aparecer na segunda linha, vai ter um outro código, outro token, e assim sucessivamente. Ou seja, tem um sentido, porque a palavra vermelho, do jeito que é colocado, dá uma diferença de um vermelho que pode apresentar de outra maneira. Por exemplo, verde, né? Porque apesar de ter um E, ele tem uma característica diferente. Então, tem que ter uma tokenização diferente para tudo isso, né? Então, veja bem, parece uma coisa assim complicadíssima. Não, para a parte processual, não. Eles estão acostumados, né? O computador está acostumado a trabalhar com algumas coisas. Então, para se ter uma ideia de como isso gerou essa quantidade de palavras dentro daqueles quase 45 terabytes, né, de informação, ela gerou aproximadamente algo em torno de quase 500 bilhões de tokens. É coisa de doido, né? 500 bilhões de tokens. Uma coisa que nós jamais íamos fazer qualquer relação disso. Mas, repito, essas unidades processuais são grandes computadores que têm grandes quantidades. Não é o nosso PC, não. São vários PCs, são equipamentos super potentes para fazer o trabalho em cima desses quase 500 bilhões de tokens. Muito bem. Bom, feita essa primeira parte, a tokenização, agora vai entrar a segunda parte, ou a terceira parte, segundo a lógica da matéria. Que seria o quê?
criar os parâmetros estatísticos de como as palavras, como os tokens se encaixam. Aí começa a travar, né? Então, é um pouquinho de entendimento que a gente vai começar a mostrar que, feito a tokenização, por si só não dá muito sentido. Agora tem que criar o quê? Uma relação entre parâmetros que comecem a dar o quê? Uma ideia de linearidade na construção. Então, começa a gerar. Então, quando a gente coloca lá a palavra, a aplicação, então, por exemplo, vermelho é a minha preferência, começa a criar uma lógica estatística em cima dessas palavras. Sim, é estatística. Portanto, o ChatGPT é uma análise preditiva. Preditiva. Ela prevê alguma relação. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que ela é uma matemática estatística preditiva. O próximo trabalho faz isso, ele faz essa relação entre parâmetros e análise estatística e calcula a percentual, a frequência que determinadas palavras coube em cima naquela sentença, deu sentido para aquilo, e vai se calculando entre os valores, tem maior incidência, menor incidência, etc, 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 etc. A gente aprendeu muito isso em estatística, né? Quando faz o cálculo, determinada coisa aparece mais de uma vez, etc, etc, etc. Tá? Então, feito isto, a última parte é fazer um filtro, porque não pode ser qualquer coisa. E esse filtro é importante porque ele trava algumas coisas que não são programáveis, que não podem ser manipuladas. Por exemplo, leituras preconceituosas, temas impróprios, por exemplo, falar de como se constrói uma bomba, né? Portanto, é treinado também o ChatGPT a ter um filtro natural. Ainda deixa muito a desejar. Por quê? Como isso é feito por um grupo de pessoas muito limitada, né? E dentro de um conceito cultural também, pode ser que o entendimento que essas pessoas têm de lá difere de uma outra. Então, pode criar, por exemplo, sim, uma leitura preconceituosa, né? E etc, 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 etc. Por isso que o tema sobre ChatGPT tem uma coisa relacionada quanto que a ética, a moralidade, a individualidade, etc, 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 porque é um programa que é construído e, a partir do filtro, você pode colocar qualquer coisa que possa fazer. Tudo bem? Bom, a partir dessa tokenização e dessa análise estatística, vem as respostas. Tá? Então, para você ter uma ideia, dentro de um conceito, o robô trabalha dentro de uma perspectiva que por exemplo, ele compara a frase que você pediu a ele, né? Normalmente você constrói uma sentença, o que é quem é o Sérgio Amaral, né? Sei lá, estou pegando alguma coisa bem artificial. Qual é o volume da Terra? Então, você dá uma sentença, né? Você dá um sentido. Quando ele compara isso, ele vai comparar com os quase 180 bilhões de parâmetros que foram treinados na sua memória. Tá? E aí ele gera o conceito. Aqui é que está a importância do que eu falei anteriormente, do tal chamado engenharia de prompt. Como você constrói essa sentença, quanto dá sentido a essa. Porque ele vai depois, a partir da sua colocação, ele vai construindo todos esses parâmetros. Então, eu falei assim muito rápido, sem entrar numa parte técnica, para entender um pouquinho o que vem a ser, como funciona isso, né, do ponto de vista. Parece uma coisa bastante técnica, mas ela é simples, ela é baseada em três princípios básicos. Primeiro, a partir de um grande banco de dados. Segundo, usa-se uma técnica de quebrar as palavras, as sílabas em tokens, chamada tokenização. Depois entra uma relação de parâmetros que você vai se relacionar com os tokens. E aí, para finalizar, entra a estatística para medir quanto aquele token, vai construir, etc. e tal, uma forma estatística preditiva. Claro que você embute um filtro, porque é natural que assim seja, para que você evite determinadas categorizações, né? Eu já expliquei. Uma bomba, construção de bomba, sei lá, qualquer outra coisa que poderia refletir
com um filtro natural, né, de informação, que é natural que seja, e aí você vem a resposta. Tá certo? Não tem nada de mais disso. Puro processamento. Muito bem. Então, o que a gente pode concluir? Bom, uma coisa importante. O chat, né, que não é chart, é chat, o chat GPT é uma ferramenta de análise preditiva, baseada em estatística construída a partir de uma aprendizagem fundamentada em um grande banco de dados de informação disponibilizados a partir da internet. O resultado do diálogo com o chat GPT está contextualizado em uma relação de um sistema que pode gerar, prestem atenção, informações incorretas e até produzir conceitos ofensivos ou tendenciosos, principalmente no que se refere a dar conselho. E muitas vezes, esses filtros estão mudando para justamente ele não entrar numa artimanha de dar conselho, porque esse conselho ele pode entrar num conceito de ofensivo e tendencioso. Então, não fazer busca no ChatGPT para dar conselho. O grau de precisão das informações geradas no ChatGPT, apesar da sua capacidade de processamento em produzir respostas contextuais e relevantes, agora vem o destaque. Está sujeito a gerar informações incorretas ou imprecisas, dentro de uma determinada situação. A precisão da informação vai depender de inúmeros fatores, como a qualidade dos dados textuais disponibilizados na internet, que estão relacionados ao treinamento do ChatGPT. Pois se esses dados contiverem informações incorretas ou imperfeitas, certamente o modelo vai aprender e reproduzir essas informações incorretas e imperfeitas. Então, queridos professores e professoras, a informação que ele passa pode ser, e eu vou citar, dentro dessa matéria, faz referência, dentro da matéria da revista Super Interessante, ele aponta um dos problemas. Porque você imagine quem fez isso, essa alimentação desse banco de dados. Ao pulo do gato. A empresa contratou lá para o pessoal principalmente das comunidades lá da Ásia, que tem carência de vencimento, então se paga qualquer merreca. Então tinha pessoas que trabalhavam, 12, 15, 20 horas por dia, com alguns centavos de dólar, para ficar buscando essas informações da internet e alimentar o banco de dados. Por isso que as informações, muitas vezes, dependem justamente dessas respostas. Vai tirar de um blog disso aqui, daquilo lá, etc. e tal. Né? Tanto que acusa-se não. Foi-se feita a referência que houve uma precarização, porque essas pessoas estavam trabalhando de uma forma desumana, porque se pagava muito pouco e tinha um esforço, né? Disponibilizar uma quantidade enorme de informação, usar uma mão de obra, explorar uma mão de obra escrava, né, de certa maneira, porque é desumano, né? Você vai lá, o cara tem que trabalhar dezenas, né, fazer busca de não sei quanto, e às vezes ele nem tem um cuidado de fazer filtro das informações e vai alimentando aqueles bilhões de informações, tá certo? Então, essa é uma informação que a gente precisa entender. Vamos para dizer para que usar o ChatGPT. Que eu sempre falo para os professores, bom, tá aí, para que usar? Bom, primeiro, que a gente precisa realmente reconhecer o potencial transformador que esses sistemas, que essa plataforma nos permite no sistema educativo. Os professores, os estudantes são cada vez mais afetados pela adoção da inteligência artificial na sociedade contemporânea. Isso é óbvio, né? Como eu falei já desde aquela matéria, da primeira transparência, que eu falei da quantidade de informação que tem. Ou seja, nós estamos cada vez mais sendo influenciados, não só para o ChatGPT, mas o que vem vindo por aí. Portanto, agora é o destaque. O protagonismo do professor na utilização do processo não pode ser simplesmente instrumental. Ensinar as crianças a usarem. Não. Precisa, além de fazer uso dele, mas de uma forma crítica e reflexiva,
incorporando o recurso tecnológico como mediador e associado a uma prática investigativa, como instrumento metodológico. Então, não é só fazer a pesquisa, é fazer a pesquisa e, em cima dessa pesquisa, fazer uma leitura crítica, reflexiva, por parte do aluno, né, mostrando um pouco dessa referência. Então, vamos ver se essa informação é consistente, vamos verificar se isso tem uma relação, etc, 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 etc. O professor, antes de utilizar instrumental, o ChatGPT, é aí que está falhando a quantidade de professores e escolas que estão usando. Não tem esse detalhe, essa metodologia do uso dele. Ela está virando exatamente como sempre está usando a tecnologia. A ideia da instrumentalização. Não, tecnologia na educação não é só instrumentalização, porque ela não é neutra. Ela tem conceito, ela tem a necessidade de se trabalhar o pressuposto. O professor, então, antes de usar, ele precisa, a isso que nós estamos tentando falar com vocês. Primeiro, conhecimento básico, como o sistema da inteligência e sua utilização no sistema educativo. Eu acabei de explicar de uma forma bastante simples, talvez alguns de vocês não vão conseguir, portanto, eu recomendo vocês fazerem uma leitura do texto da revista super interessante, para talvez entender melhor, né? Ou até, talvez, buscar o entendimento, mas é importante ter esse entendimento. Não é a parte técnica, é o entendimento, conceito básico, né? Segundo aspecto, as distorções algorítmicas e suas implicações no ensino-aprendizagem, objetivando prevenir, detectar e abordar as distorções que o algoritmo que constitui o ChatGPT. Inclusive, a Viviane vai falar isso lá na frente, tá? É importante. Porque os conceitos ou algoritmos, elas são construídos por pessoas. E suas distorções preconceituosas, sem ética, vai refletir diretamente a isso. E o último aspecto fundamental é a questão dos direitos dos humanos, né? Da humanidade, não, dos direitos humanos, que é a ética e a governança em relação ao sistema educativo. Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que não têm a menor noção. Fica criticando a escola pública, mas nunca tentou entender o funcionamento de uma escola, da instituição pública, do sistema educacional público, localizado naquela cidade. São diferentes. O sistema de Campinas é diferente de Indaiatuba, de Piauí, de qualquer uma. Tem que entender o processo. A governança é fundamental. E também a governança nacional, né? Vocês viram, por exemplo, recentemente, né, uma Secretaria de Estado, se eu não me engano, do Sul, proibindo determinados livros. Então, tem que entender a relação de governança. Tá? Não estamos discutindo o mérito, nós estamos discutindo os critérios que são trazidos e trazer isso para dentro da realidade da sua escola, incluindo os direitos à liberdade da expressão, da opinião, igualdade do direito, a privacidade, e principalmente, aí é que está a grande coisa, o direito ao conceito de privacidade de dados. No século XXI, dados é dinheiro, dados é money, dados é construído, é sistema. O ChatGPT só funciona porque tem dados lá dentro. E muita gente, a gente gera informação e ninguém vai estar dando algum recurso, uma compensação financeira para vocês. Então, agora vocês estão entendendo por que o Gmail disponibiliza gratuitamente um espaço em disco para você usar lá, para você usar o seu Gmail e outras coisas. Sim, você vai colocar informação e essas informações vai gerar o banco de dados para o Google e ele vai trabalhar isso e vai gerar a sua lucratividade. É isso que funciona a máquina. Como é que ela vai conseguir montar aquelas grandes centrais de processamento que tem lá? Outro dia eu estava vendo lá na instalação da Google, nos Estados Unidos, lá, uma central de energia elétrica que estão fazendo, inclusive estão fazendo um teste para colocar esses supercomputadores dentro do mar, para refrigerar, porque são supercomputadores da quantidade de aquecimento. Agora, tudo isso não tem que depender de dinheiro para pagar? Como é que pode dar de graça? Não existe almoço de graça. Então, é só uma ideia, a gente precisa ter consciência disso. As crianças, os jovens, as pessoas precisam ter consciência que essas coisas, não existe nada de graça. Então, nós temos que fortalecer essas relações, impondo condições e filtros, etc. e tal. Bom, com relação à aplicação do ChatGPT,
podemos destacar que é um apoio ao ensino-aprendizagem personalizado. Eu acho uma grande vantagem, porque os sistemas que estão fazendo de tutores, baseado no ChatGPT, está possibilitando criar sistemas de tutores inteligentes individualizados. Isso é muito importante, nos ajuda a fazer o trabalho de ensino-aprendizagem, porque fica difícil. A maioria dos nossos colegas trabalham aí com a quantidade significativa. Tem gente que trabalhando em AD com 100, 200, 300 alunos. Como é que vai fazer um ensino individualizado? Possível, né? Aí contrata tutores, mas mesmo tutores não tem. Essa é uma das profissões que pode, no futuro, acabar. Porque será substituído pelos tutores inteligentes, GPT ligado ao professor. Porque ele vai ficar monitorando. 24 horas, 7 dias por semana. Porque não acessou, porque ele fez isso, aonde você estava, você está tendo dificuldade, chama a matéria, e tem um diálogo com o professor, mostrando as dificuldades. Então, essas coisas são as coisas positivas que a gente pode se aproveitar, dentro das suas limitações. O segundo aspecto é a prática investigativa, com uma metodologia para desenvolvimento do conteúdo programático em sala de aula, para dar justamente, mostrando as dificuldades e os problemas que você pode gerar a partir dos problemas que vão surgir. Então, fazer com que estimulem essa ideia da investigação, né, das práticas investigativas, dando, por exemplo, a noção de dúvida, da reflexão, que estimulem o aluno a descoberta e a construção do conhecimento, dando a ideia do conhecimento significativo, a partir de quê? Da sua busca do conhecimento, da sua busca pelo ChatGPT. Não tem problema nenhum, né? Mais prático. Os alunos precisam estar investigados em relação a aspectos que percebem a importância de compreender a importância do conhecimento e desconfiar daquele material, né? Porque o ChatGPT não permite, pelo menos nessa versão que nós estamos acompanhando, a identificação de fonte. Já existem outras maneiras, a Google está apostando nisso, a gente vai falar um pouquinho mais depois, que existe uma reclassificação de informação e você clica a fonte tal, então você busca, né? Então, muitas vezes as pessoas estão utilizando o ChatGPT, ele gera um texto e aí ele vira como autor, mas não o ChatGPT, porque você nem cita que aquilo foi gerado pelo IA, você cita como você criou. E eu vou adiantar, já existem sistemas para fazer similaridade, e é possível, quase 80%, 90% de precisão, detectar que aquele texto foi gerado pelo ChatGPT. Porque é uma coisa mecanizada, apesar de representar um grande avanço, ele tem esse programatismo. Então, você começa a criar um software que vai detectar, descobrir essa forma algorítmica e estatística que tem por trás disso. Porque a gente constrói sentenças, constrói criatividade de uma outra maneira, não trabalhando de forma preditiva. Esse é o pulo do gato, para fazer a diferença entre um material feito pelo ChatGPT e um material gerado por um ser humano. Então, quando a gente começa a criar esse elemento, a gente também vai fazer, estamos forçados a mudar as nossas metodologias em sala de aula, já usando o ChatGPT. Ele não é porque usando o ChatGPT vai ter que mudar a metodologia. Não, estou falando que a metodologia é fruto de uma mudança de contexto, mas o uso da tecnologia você muda tudo, né? Você já deve ter ouvido falar muito sobre metodologia ativa, inversão, né? Salas invertidas, essas coisas todas, mas não é função de que isso é uma modernidade, é função do avanço tecnológico que está possibilitando você introduzir novas metodologias, não digo novas, mas metodologias mais adaptadas para o século XXI, em função de uma mudança de sujeito. O aluno de hoje é muito diferente do aluno de algum tempo atrás. Bom, então, aí depois eu falo um pouco sobre reflexão, isso depois desse texto eu deixo para vocês lá, o PowerPoint, para vocês lerem com mais calma, eu não vou ficar lendo, porque senão fica muito chato, né? Mas eu citaria, por exemplo, várias colocações, porque a minha linha de pensamento vai muito na linha de protagonismo professor-aluno, segundo Piaget e tantos outros autores, portanto, é essa lógica que a gente quer que faça uso do ChatGPT. Tanto do ponto de vista de construção
do diálogo entre professor e aluno, na construção do protagonismo, né, como do próprio aluno. Nada impede ele usar o ChatGPT, mas que ele seja protagonista na construção do texto, e não o ChatGPT. Bom, perante as concepções levantadas, é muito interessante trabalhar numa perspectiva de saberes eruditos, né, como no conceito da palavra. Mas é muito interessante que eu sempre faço ao fechamento dessas minhas palestras as referências da relação dialética, tanto do professor como aluno, né? Portanto, professor com aluno ensinam e são ensinados. Acabei de aprender aí com a colega, né, como usar lá a delegação de organização aqui na nossa plataforma. É isso. Tanto aluno, professor e vice-versa. Estamos sempre aprendendo. E eu citaria ali o Ferrari, que é 2008, os alunos se educam entre si, mediados pelo mundo. Então, a ideia é que a gente acaba fazendo esta concepção. Vamos, terminando essa parte, vamos falar um pouquinho sobre outras fontes, outros IAs que já estão sendo utilizáveis, estão aí na praça para vocês. Uns é aberto, no sentido que você pode usar, outros você tem que pagar uma taxa mensal, etc. e tal. Eu tenho alguns que eu pago uma taxa mensal de uso, por exemplo, e-book. Né? Eu já construí livros, alguns deles, usando o e-book com inteligência artificial. Eu dou a ideia, e a partir do pressuposto de me dar um texto, e eu vou trabalhando o texto como se fosse uma sugestão de trabalhar o material. Não é que ele está construindo um texto para mim, não. Ele é a construção disso. Mas vamos falar um exemplo que alguns deles aqui que vocês poderiam já estar utilizando. Como eu falei, às vezes vale a pena acessar, porque são abertos, outros você vai ter que pagar. Mas esse sintesia, né? Sintesia que fala, você digita o texto, clica OK, pronto, o site cria um vídeo gerado por inteligência artificial, com uma pessoa artificial lendo o que você escreveu. O resultado impressiona, por enquanto, só funciona bem com textos, claro, em inglês. Né? Em português, a pronúncia fica muito estranha, é óbvio. Por que que é isso? É justificável. Quem criou? Quem que está por trás dele? Não é made in Brasil. Né? Então, as pessoas têm... Pode ser que daqui a algum tempo, né, com o desenvolvimento, porque como é que você vai colocar lá o mais ou menos no nosso entendimento? Isso para não falar do sotaque. Né? Então, mas é uma referência, isso dá um certo. Então, textos em português têm alguma dificuldade. O Murphy serve para criar narrações para podcasts e vídeos, inclusive em português. Olha, já tem um, né? Clica em exploração do vídeo e você clica um robô, né? Você escolhe o personagem lá, por exemplo, o Pedro, no caso do exemplo, e ele faz uma tradução, né? Uma voz quase 100% humana. Você pode escolher outros personagens e assim vai. Não é fantástico essas coisas? Facilitam a vida, né? Estou sempre falando nisso, mas respeitando o quê? Autoria, respeitando a produção, não para fazer cópia, não é para fazer pirataria, é para utilizar a ferramenta como instrumento de criação, facilita a produção. O professor vai lá, quer fazer um vídeo, né, uma produção audiovisual, não tem toda a técnica necessária para isso, vai lá o material. Se ele tiver uma produção significativa, se ele tem, né, uma quantidade, ele vai se apoiar desse material para suprir as suas necessidades, porque a gente não tem tempo para essas coisas, a gente vai suprir isso, não é verdade? Aí. Runway é um software de edição de imagens, vocês estão vendo que tem muita coisa ligada à produção audiovisual, né? Ele baseia muito no machine learning, que é a aprendizagem de máquina. Dá para apagar pessoas, objetos em um vídeo. Quantas vezes a gente faz uma gravação e aparece alguém lá que não devia, ou faz um enquadramento errado? É feita uma correção desse material, tá vendo? Eu fico fantástico porque eu sou do tempo que a gente fazia tudo isso na mão. Agora está tudo automatizado com inteligência artificial. Né? Tem outros sistemas também, tem um sistema também do Huawei que é online. Então, você pode fazer isso, não tendo que estar lá na sua máquina, você pode fazer isso
de forma a rodar no computador, na plataforma online, não precisa instalar no seu computador. Tem um outro também que eu achei muito interessante, o conteúdo, é o conteúdo detector, que você usa para, olha aí, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó, uma ferramenta de IA que promete detectar textos gerados pelo chatbot e outras ferramentas de inteligência artificial. Não é infalível, mas ajuda. Outra opção é o Alt Text Classifier, que trabalha com a própria OpenAI, ou seja, ele vai verificar se a coisa foi construída pela plataforma ou se tem a sua autenticidade, né? E aí tem outras coisas, com transcrever também gravações, né? Então, por exemplo, você grava uma aula ou reunião e precisa transcrever o texto, né? Cria um texto no Word, no Doc, clica em ferramenta, pronto, vai gerar a digitalização da voz e pronto. E aí você já tem o sistema usando o machine learning, ou seja, a aprendizagem de máquina. Isso produzido pela própria Google. Então, sistemas abertos, tem os sistemas feitos aí, né? E aí eu fiz umas referências para vocês, se quiserem tiver alguma ideia deste material, que eu acho importante, né? Uma ideia que eu acho que é fundamental para a gente caracterizar esse material, essa discussão, né? Eu fiz assim bem rápido, para que a gente pudesse ter uma ideia, que a gente pudesse, de certa maneira, dar uma ideia que a coisa já está acontecendo, né? Tem muito mais aplicações, a gente podia ficar aqui falando mais, mas eu acho que esse seria dar uma introdução do que seria. O mais importante que eu queria destacar para vocês, e aí é isso que gostaria que ficasse bastante frisado, é essa artimanha, né, no ponto de vista de entender o ChatGPT como um elemento auxiliar, com todas as ressalvas que eu coloquei para vocês. Porque eu já conversei com alguns professores e, quando eu falo disso, eles falam assim, não, nunca pensei nisso. Claro que não pensou. Claro, ninguém nunca pensa porque ninguém falou nisso aí, né? Do ponto de vista de conhecimento. Ele vem, impacta e a gente acaba usando. É como está acontecendo hoje nas redes, porque hoje em dia todo mundo está, as crianças não pode ficar 5. Só do tempo onde era uma novidade. E agora virou que não vou falar vício, porque é uma palavra muito, muito feia, muito pesada, mas acaba se incorporando uma prática abusiva do uso e isso dá as consequências. O ChatGPT é a mesma coisa. Não dá para você ensinar as crianças a buscarem um caminho mais fácil, né? Porque o problema, muitas vezes, eu já vi muita crítica, professor, as crianças fazem só o Ctrl-C, Ctrl-V. Não tem problema do Ctrl-V, Ctrl-C. O problema é não fazer a citação, é não fazer a reflexão no texto, né? Eu sou do tempo, muitos de vocês podem dar uma risada, eu gosto de falar disso porque eu já tive palestras com os alunos menores, e eles começam a falar, não, eu sou do tempo do dinossauro, eu sou um dinossauro. Eles dão risada, né? Professor, porque as crianças adoram dinossauro. Eu sou dinossauro. Por quê? Eu vi a internet nascer. Eu vi a computação surgir. Então, para mim, não é nenhum mistério dessas coisas, porque a gente entende o processo. Então, quando as pessoas falam assim, não sei o quê, falam assim, eu faço qualquer coisa na internet. Não faz, meu amor. Porque a internet não é do jeito que vocês estão falando, não. Você não é uma coisa que ninguém sabe onde você existe. Sabe onde você está. Tem algumas dificuldades, mas sabe, vocês estão vendo aí de vez em quando aparece lá, um cara vai preso porque tem um monte de computador lá cheio de pedofilia. Não sabe por quê? Acessa pela, né, seu endereço IP chega na tua casa. Que é lógico. Vocês já pensaram nisso? Manda e-mail. Como é que ele chega na sua caixa postal? Tem uma identificação. Então, essas coisas a gente faz assim, porque viu como foi feito, foi criado. Então, é importante saber como as coisas são criadas, né? Ou como funciona. Porque assim, a gente, ao levar na sala de aula, a gente vai explicar, vai contextualizar, etc, etc, etc. Tá certo? É isso que eu tento falar com vocês. Porque não adianta a gente começar. Claro que se vocês gostarem um dia, está aberto. Eu estou fazendo faço cursos por correspondência para acrescentar mais informações. Já estou fazendo muito curso de inteligência artificial para entender um pouco mais até aspecto técnico. Não que eu vou se virar um programador, né? Não é que posso até virar, mas não é a minha expectativa. Mas conhecer como a coisa funciona. Por quê? Porque assim eu posso entender melhor e repassar para os meus colegas a dificuldade. Porque a grande dificuldade é trazer sistemas complexos
para a sala de aula, para o professor, porque a gente não foi educado para isso, não foi, vamos dizer, capacitado para isso. Não é que o professor vai saber de falar de ChatGPT. Ele estudou pedagogia, não estudou sobre nada, não teve nenhuma aproximação com computação. Tá certo? Aí chega na escola, não, pode usar. Mas como usar? Aí chega lá a criança, faz um texto qualquer, o pai vê o texto, o que escreveu? Que absurdo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, acaba sobrando para o professor também. Então, esse contexto que eu faço é uma realidade, e vai cada vez, não vou dizer piorar, no sentido, não é piorar, o grau de complexidade vai aumentar. Né? Então, é importante que a gente comece a entender os detalhes e comece, inclusive, a fazer pressão para as coisas acontecerem no seu tempo. E agora é muito interessante, eu só vou fazer um paralelo, eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas colocar como exemplo. Nós estávamos agora finalizando o processo seletivo para o mestrado e doutorado na faculdade, a gente fez entrevistas com os candidatos, e aí uma das alunas, apresentando uma pesquisa de mestrado como proposta, vai trabalhar perspectivas de crianças com transtorno de atenção, autista. Aí eu fiz a pergunta, falou, engraçado, só que são 4 propostas que já chegaram aqui para a gente analisar o que está acontecendo. Olha a surpresa. Não vou falar cidade e tal, porque é um respeito à informação. Né? Não tem esse direito de ficar divulgando. Está no site, mas não vou fazer. Mas uma prefeitura disponibilizada a informação, mais de 50% das crianças na rede estavam com problema de autismo. De médio. Não grave, médio. E isso tem uma relação direta pós-Covid. Está vendo? E os professores não têm nenhuma experiência para trabalhar com isso. E tem um detalhe, olha, importante. São crianças diagnosticadas com médicos. Não é assim, não, um professor diagnosticado. Não, vem com atestado, que tem toda uma, né? Acho que a Viviane está melhor do que eu. Tem todo um formalismo para isso, tem que ser um atestado, ter um nível e tal. Isso é 50% sob atestado, está lá mostrando. E aí cai na sala de aula e o professor vai fazer o quê com isso? Então, é isso que eu quero dizer. O problema está chegando a tal ponto que a gente fica até desesperado com essas coisas todas. E é mais ou menos vai estar acontecendo com a inteligência artificial na educação. Está chegando com velocidade sem que a gente esteja preparado. E eu já ouvi essa história, lá atrás, com a introdução do computador em sala de aula. Né? Vamos comprar, encheu as escolas de computação, computadores, e daí? Menos de 15% são utilizados para atividade pedagógica. Por quê? Porque poucas escolas de formação inicial e também continuada trabalham sobre aspecto metodológico, sobre o uso da tecnologia em sala de aula. Né? Fica tudo instrumental. Vamos aprender a usar o Word, vamos aprender a usar o Excel. Então é isso, pessoal. Eu fiz essa apresentação mais para uma intenção de a gente ter um diálogo, dar uma importância para vocês, por que a gente estava pensando no curso, como que a gente está tentando levar, eu sei que não é fácil, nós não vamos trabalhar com programação mesmo, mas é tentar sempre refletir para dar uma introdução, é um curso mais informativo do que formativo, mas a ideia já está por vir, já virá com outras coisas ainda, esse é só o começo. Né? Eu falei para uma vez para um grupo de professores, um dos professores até saiu da sala. Eu falei assim, vocês lembram, há uns tempos atrás, e chegava assim e falava assim, o que você está fazendo? Eu estou desempregado, mas estou dando aula. Aí eu falei assim, esse cidadão hoje, nessa mesma perspectiva, vai perder emprego. Porque a inteligência artificial vai dar uma aula melhor do que a dele. Porque docência não é só transmitir conteúdo. O IA vai fazer melhor. O problema maior é outros, né? Então, esse é o aspecto que eu digo para vocês. E para finalizar isso, é uma das grandes preocupações no campo meu de pesquisa na educação, é que, segundo alguns estudiosos, dos próximos 6, 7 anos, mais de quase meio bilhão, não é milhão, bilhão de pessoas perderão emprego em função dessas coisas.
professor não vai perder emprego, mas o professor que dá aula vai perder emprego. Então, essas coisas a gente precisa ter essa consciência, né? E que as coisas vão se adaptando para novos patamares. Então, a IA não veio para criar uma situação, ela veio realmente para fazer uma relação de otimização, de automação, né? Quantas coisas vocês ficam fazendo lá, perdendo tempo lá, ficando escrevendo diário de classe, para quê? Deixa a máquina fazer isso. Você tem que se preocupar em se dedicar se a criança está com dificuldade ou não, que é isso, tal, preparar o material, pedir para o seu tutor inteligente preparar a aula para você, você vai corrigir para ver se tem sentido, é isso. Se não, né? Eu citaria um exemplo bem claro, que ficou muito notório para mim agora, que acompanhei um trabalho de um colega nosso na medicina, saiu até matéria agora no jornal, na revista, só para mostrar um exemplo de vocês, acho que talvez a maioria ainda novinhos, né? Não tem chegado à minha idade ainda, a gente faz um exame de coronário aqui, ó, passando a ultrassonografia na veia, para ver o grau de entupimento, sabe? E aqui eles fazem um diagnóstico para ver a saúde das suas coronárias, né? Para ver se você não tem gordura, quanto você está, né? Eu já tenho quase 35% de obstrução de gordura, é natural, 70 anos, né? Quantas coisas gordurosas fez? Então, está lá. Então, quando chega a 70, 80, você já começa a ter problema. Mas o mais importante, os nossos colegas aqui da Unicamp, junto com outras universidades, desenvolveram um software de inteligência artificial que começaram a determinar com mais precisão essa faixa. Antes só tinha 2 linhas, que era difícil fazer interpretação. Aí, com a inteligência artificial, essas linhas foram ampliadas e pode fazer o melhor diagnósticos, com precisão. Por exemplo, saber que aquele grau de coisa pode gerar 60% do infarte. Quer dizer, dá mais precisão à análise que antes não tinha. Está vendo? É isso que eu quero dizer. Essas coisas vieram para ajudar. Como o celular veio para ajudar muita coisa que a gente está fazendo na vida, essas coisas virão. Agora, como vão usar, somos nós os responsáveis. A docência é nossa competência, nossa formação. Lembrando sempre, educação é uma ciência, né? Como as outras. Então, ela precisa ter um profissional qualificado para isso. Tudo bem? Então, eu deixo aqui para vocês esse recado mais aberto, demonstrando que nós temos que nos valorizarmos melhor, tornando-se mais especialistas, saindo dessa zona de conforto, dizendo que a gente dá aula há 50 anos e continua sendo a mesma coisa, está errado, não pode pensar assim mais, e, obviamente, temos condições de fazer isso muito rapidamente, porque grande de nós temos capacidade para isso, entendeu? Para quem está na praia, a gente está apto para isso, para garantir melhor, né? E eu finalizo uma coisa só muito triste, eu sei que eu vou compartilhar, e muitos de vocês podem até já saber que fazer essas coisas, mas eu outro dia, só para terminar, eu gosto de ficar analisando as causas, né, e os causos, e aí eu lendo um jornal da Folha de São Paulo, que tem estatística, porque agora, meu pai é falecido, entendeu? Hoje, se ele tivesse vivo, ele ficaria, nossa, maravilhoso, porque eu recebo no celular, né, tenho acesso a todos os jornais escritos, Globo, Folha, tudo por dia, fora as revistas, tudo está no celular, né? Então, lendo a matéria lá, acho que, se não me engano, não tenho certeza se foi o Estadão, dessas duas, fez uma pesquisa e saiu no jornal mostrando as 10 profissões mais valorizadas, todas elas da área de tecnologia da informação, e as 10 profissões mais desvalorizadas. Das 10, 6 são da área da educação. A primeira é a educação infantil. Viu? Isso é triste. Isso é triste. Fala tanto da gente, né? E for olhar para um país onde você paga uma merreca, 1.000 e pouco, não chega a R$2.000, a média salarial, para um professor de educação infantil. Onde essa criança deveria ganhar igual um professor universitário, entendeu? Porque é ali que se faz todo o desenvolvimento intelectual necessário. Então, a Viviane sabe disso que eu estou falando, né? Então, claro que a Viviane é uma professora da rede pública de Campinas, né? Não estou falando nacionalmente falando, né? Então, essas coisas a gente acha muito triste. E segundo, que o curso mais vendido hoje na internet de EAD é pedagogia. A R$120 por mês. Não tenho nada contra, só estou dizendo que R$120 por mês
Não dá, não. As meninas, os meninos sabem do que falam. Eu não preciso disso, mas garanto para vocês que vocês forem um cabeleireiro, vocês vão pagar no mínimo uns 50, 60 reais para fazer seu cabelo, se não for para mais. 2 vezes o cabeleireiro você paga um curso. Que curso é esse, meu Deus? Que ensina? Tudo bem? Mas isso é por outra palestra que a gente pode falar. Mas eu só queria mostrar para vocês que a gente precisa fazer alguma coisa. E é isso que a gente está fazendo, tentando mostrar a possibilidade através da introdução de temas relevantes, de inovadores, que possibilitam valorizar a nossa profissão. É isso. Obrigado, Viane. Fico à disposição agora para a sessão de perguntas. Eu que agradeço, professor. Muito valiosa essa discussão. E agora vamos abrir, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, esclarecimento. Podem abrir os microfones, as câmeras, sintam-se à vontade. Não precisa ser todo mundo junto, né? Porque senão vai travar o sistema. Mas podem perguntar, gente. Aproveitem, né? Não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Aí, a Yolanda já vai perguntar. Pode perguntar, Yolanda. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, queria dizer que é um prazer enorme e uma honra estar aqui na presença do professor Sérgio, que é uma grande referência para a gente nos estudos da tecnologia educacional. E aí, minha fala é mais no sentido de comentários, né, sobre o que nos foi passado aqui. E aí, o primeiro ponto que eu acho até engraçado é que, às vezes, a gente pede para os alunos fazerem alguma pesquisa ou produzir algum tipo de texto, e aí eles vêm com material, e um aluno que antes não sabia escrever própria, não sabia onde ia o R do própria, vem com um textão escrito assim, por obséquio, e várias palavras muito rebuscadas. E quando você questiona, né, você teve ajuda para escrever esse texto? Ela faz, é que eu dei uma olhada no Google e coisas assim, né? Então, na escola em que eu trabalho, a gente tem feito um movimento muito grande de falar assim, a pesquisa por si só não é instrumento avaliativo. Então, trabalhar ainda mais do que já é trabalhado a criticidade em cima da pesquisa. Então, tudo bem você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Desde que a parte que você copiou, você referencie. Essa parte aqui foi copiada. E o que eu penso sobre é isso. É positivo, é negativo, é contrário ou não? Então, está trabalhando essa mudança nas rubricas, mudança na forma de avaliar, para que isso vá além, para que esse uso da tecnologia vá além. Isso tanto com os alunos quanto com os professores. Eu trabalho nessa parte de formação de professores e formações de alunos nessa parte da tecnologia, e a gente tem trabalhado bastante nessa questão. E aí entra um segundo ponto, que é, se hoje em dia a gente tem ferramentas que fazem os nossos slides, a gente coloca ali o que a gente quer que apareça, eles gerem menos de 10 segundos uma apresentação de slide, ele cria imagens, ele gera texto, gera planos de aula completos para o ano inteiro, o que o professor vai fazer? Então, se o professor ele é só um criador de aula, se ele é só um transmissor de pensamento, se ele é só um copia e cola, realmente ele vai perder o emprego dele. Mas ele tem mais capacidade socioemocional, se ele tem capacidade de um olhar crítico para o aluno, para o conteúdo, para o plano de aula em si, que pode ser gerado pela tecnologia, esse sim é o professor que vai ter futuro, que vai ter um emprego garantido, sabe? Mas uma coisa que me preocupa é a redução dos postos de trabalho, ainda assim. Daí, inclusive, eu gostaria que o professor se pudesse comentar sobre isso, que ainda vai ter trabalho, só que esses trabalhos necessitam de uma formação ou de um conhecimento tecnológico, né? E são cada vez menos. E a população não para de aumentar, tanto em questões de nascimento, quanto reduções de morte, né? Aumento da expectativa de vida. Então, como nós, da área da educação, podemos nos preparar e lidar para essas próximas gerações e para esses próximos... para essas próximas formações que a gente tem que dar para as gerações, né? Porque a formação que a gente dá não é só para o emprego, para o mercado de trabalho, mas é também. E aí, meu último comentário, que é sobre essa pergunta que foi feita, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer alguma coisa. Então, relacionado a essa pergunta que eu acabei de fazer, é o que a gente precisa fazer para além de formar essas gerações e para mudar esses valores que a gente tem na sociedade, desse medo, desse receio que a gente tem, às vezes uma demonização ou o oposto, que é essa coisa de a tecnologia vai salvar tudo e todos e a gente precisa servi-la, né? É isso. Obrigado, Yolanda. Primeiro aspecto é o seguinte:
Saviani, um grande mestre nosso aqui da Faculdade de Educação, da História da Educação, tem dito há muito tempo já, esse país não tem educação, no bom sentido. Nunca foi um programa de governo. Ela não é considerada como proposta de governo, mas não como ação de governo. Então, isso remete, né? Você vê, pode ver. São Paulo, por exemplo, está dando um sinal. Não estou aqui, por favor, não vamos tentar entrar na discussão partidária. Estou falando de governo, onde existe uma proposta, ela está escrito nos jornais, se não está falando a verdade, não sou eu, estou lendo, é jornais com credibilidade, onde se quer se diminuir, né, de 25 para 20, qualquer coisa assim, o percentual de educação no estado de São Paulo. Bom, muito bem. E aí vai alegar que esses 5% vão para a educação, para a saúde. Eu garanto que vai para a saúde, sim. Mas um aspecto, esse é um ponto. O outro ponto é exatamente isso. Não existe uma estrutura, um comprometimento com relação à educação no contexto. Eu acabei de mostrar para vocês como é que a gente pode falar onde você não tem uma valorização do profissional, né? A valorização começa pelo salário, num bom sentido, né? Você só vai manter esses profissionais se você garantir um bom salário, né? E aí você conhece a Violanda e tantos colegas aqui, e às vezes tem que fazer 2, 3 jornadas de trabalho em função disso, né? Meu tempo, quando eu tinha professora, a professora era efetiva daquela escola e acabou, só daquela escola, né? Hoje você tem que trabalhar de manhã numa escola, à tarde na outra, às vezes até de noite, o que é ruim, né? Porque você não tem tempo e, obviamente, você não tem identidade na sua escola, que é importante, né? E não é só lá, não. Em outras instituições, universidades também, eu vejo muitos colegas que eu pergunto, o que você acha de ser professor nessa universidade? Não dou resposta, porque parece que, não, eu sou professor, mas você sabe a identidade dessa instituição? Porque cada uma tem sua identidade, né? Garanto para você que você perguntar para um funcionário do McDonald's, de qualquer outra empresa, qual a missão, qual é isso, ele vai te falar com clareza, né? Então, muitas vezes falta disso, né? O grande problema que eu vejo nessa questão principal é isso, a identificação. Não tem um histórico onde valoriza-se e, ao mesmo tempo, dá essa sensação de profissionalismo da educação. Não profissionalismo no sentido específico, como profissional mesmo, responsável, profissional que atua, que etc, 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 etc. Tá? E nós não temos, nós não estamos optando para ser um profissional que está para resolver. Não, profissional no sentido da palavra, né? Que você dedica, que você faz isso, etc., porque é uma necessidade, não foi só de uma necessidade de um processo de aprendizagem contínua. Nós estamos falando já, talvez daqui 5, 6 anos é outra coisa, e assim vai, e você tem que se adaptar a essa realidade. A exemplo de outras profissões. Hoje, muitas citações, por exemplo, no campo da jurídica, é feito aquele formulário que vai para o juiz, já é feito por IA, porque tem um protocolo para fazer. Agora, você acha que para defender o paciente vai ser, defender uma pessoa lá, o advogado, vai ser IA? Não. Habilidade vai ser outra. Juiz, a mesma coisa. Então, eu levo isso também para dentro da educação, né? Ele pode automatizar o processo? Pode facilitar a nossa vida enquanto profissional? Sim. Mas o profissional está muito bem caracterizado. E se tem uma profissão que provavelmente não será substituída, é a educação, profissional da educação. Porque não é só transmissão de conhecimento, você sabe melhor que eu, Yolanda, tá? O problema é nós, né, se identificarmos como profissional para tanto. Tá bom? Outro aspecto que eu acho que é fundamental é o seguinte, temos que colocar na nossa prática um investimento pessoal na nossa própria formação, entendeu? Muitas vezes, ou ele pode ser feito de uma forma aberta, não gratuita, ou às vezes você tem que reservar algum dinheirinho para fazer um curso, uma especialização, qualquer coisa que nem sempre está disponível, né? Então, precisamos fazer. Por quê? Isso é condição obrigatória em outras áreas. Na área médica, por exemplo, né? Congressos, etc. e tal, porque o médico precisa estar atento dessas coisas todas. Tá certo? Outro ponto, quando a gente fala de fazer, é isto, né? Se dedicar a fazer um trabalho, quando a gente fala assim, o que nós temos que fazer? Fazer o melhor de si. Então, se você tem a sua sala de aula, você tem na sua escola, tenta fazer o melhor para a sua escola, para os seus alunos. É o suficiente, porque ele é multiplicador, né?
E temos uma importância fundamental, principalmente nas séries iniciais, no fundamental, porque você está preparando que depois, para nós que a gente recebe aqui na universidade, é mais fácil, porque ele já está todo preparado. Então, tem que ser feito um esforço maior lá desde a sua formação inicial, desde a sua infantil. E esse é um grande gargalo que tem nesse país, porque, lamentavelmente, o Programa Nacional de Educação, programas de governo, prioriza a formação superior. E não o ensino médio e fundamental, principalmente fundamental. Né? Por isso a palavra fundamental. Tá? Então, você vê aí, bolsa, não sei o quê, mas ninguém fala de... fica aí, parece... Né? Mas está gastando $1.000 para criança. Quê? Deve gastar 3, porque a educação é do investimento, não é gasto. Então, tudo isso mostra para você que o problema é gigantesco, mas tem solução. Desde que a gente realmente faça aquilo que Paulo Freire sempre ensina, fazer a sua parte, seu compromisso. E nós temos o mesmo compromisso que o médico. Ele salva, nós também salvamos. Então, nesse aspecto, a gente precisa ter uma identidade profissional muito caracterizada. Então, alguém que a gente possa realmente chegar e falar assim, não, eu quero ser. Eu sempre dito, a gente fez umas palestras muito tempo atrás, quando discutimos com o pessoal das relações internacionais, com outros países, e eu me lembro perfeitamente que eu tenho um colega lá da Espanha, que dizia o seguinte, uma das coisas que o professor precisa fazer é, às vezes, sentar na frente do espelho e se olhar enquanto profissional. Eu estou no lugar certo? Ser sincero com você, entendeu, Yolanda? A partir dessa perspectiva, o resto é consequência. Não estou dizendo a querer fazer uma autoestima, não é nada disso. Estou falando só como reflexão. Então, tudo isso tem uma ligação. E eu digo isso para vocês no sentido de que ficar motivado, né? Porque você pertence a uma geração que essas coisas estão acontecendo. Por isso que eu falei, a dinossauro tem essa vantagem de você ver as coisas e ter participando, né? Porque você participou de uma situação. E ficar ali, não quero fazer, não me interessa. Não pode, porque isso vai impactar. Principalmente nesse país, onde a desigualdade vai aumentar, é excludente, como a tecnologia é excludente, né? A gente tem que ter políticas públicas para diminuir esse esforço, porque ela é excludente, por natureza. Você tem que pagar para ter um acesso a um computador, a internet, a isso, aquilo. O governo tem que estimular mais isso. Porque gasta tanto dinheiro com subsídios para o automóvel, mas não tem subsídio para a educação. Então, sabe, Yolanda, é isso que eu falo para você, é um problema. Mas, por outro lado, tudo que a gente está acontecendo, a gente tem que olhar que já melhorou um pouquinho. Então, a gente tem que aprender com os chineses, ter paciência de chinês. Talvez há 200 anos a gente seja melhor. Entendeu? Porque quando a gente vê os chineses fazendo as coisas, fala assim, enquanto a gente aqui estava comendo banana, se divertindo na natureza, os nossos colegas da origem, eles já eram impérios, já tinham todos os problemas, entendeu o que eu estou falando? Então, não é uma coisa por acaso, tem todo um sofrimento. A Europa, porque os caras são educados. Não é porque é educado, porque a legislação funciona, as pessoas passaram necessidade, entendeu o que eu estou falando? E aqui a gente ainda está ali, né? Patinando, né? Não fica descobrindo o óbvio. Então, tem que trabalhar. E eu tive a oportunidade, para fechar esse discurso, e eu aprendi muito com os meus colegas, os mestres que passaram pela Faculdade de Educação, Paulo Freire, Rubens Alves, que nós temos que aprender, ser humilde em reconhecer as coisas e dar para o outro, tentar ensinar alguma coisa a mais do que a gente tem, entendeu? Parar dessa arrogância acadêmica para tentar ajudar as pessoas que precisam em sala de aula. Por isso que eu estou apaixonado por mestrado profissional, porque são temas que têm que estar direcionados à atividade fim. Não é para publicação. Apesar que já estão criando coisas assim que já, para minha cabeça, já não está dando certo. Não, mas o aluno do mestrado tem que ter publicação indexada. Dá licença, cara. Né? Você acha que ser uma revista de A1 internacional vai interessar descobrir que a criança... Entendeu o que eu estou falando? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim, só tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tem a ver com o que estou falando. Então, as coisas têm que ser assim, entende? Mas eu espero que eu sou muito otimista. Aterrorizado, sim, mas otimista. Educação, a gente tem que ser otimista. Não sei se você é o seu caso, mas a Viviane sabe disso melhor do que eu, porque quando você entra numa sala de aula e que você vê aquela garotada de 2 anos, 3 anos, 4 anos, não dá para ser pessimista. Talvez ali vai ter um novo presidente, vai ter um novo educador, sabe como é que é?
ter uma coisa animada. Então é isso, não tem que tentar fazer. O mais legal é que a gente está fazendo parte de um processo, não é uma missão. A gente está fazendo um esforço, pequenininho, na sua sala de aula, com seus alunos, com vocês. A gente está fazendo alguma coisa, tá bom? Mas é difícil ter a resposta. Sim, é difícil. Aqui, falando nessa cultura do Brasil, né, nós somos uma mistura de muitas culturas e, ao mesmo tempo, apagamento de várias. Então, muitas tecnologias que já existiam ou formas de soluções que já existiam foram apagadas, e a gente tem que começar a construir isso de novo. Então, concordo com o senhor nesse sentido, e nos outros sentidos também. Muito obrigada. O grande problema, não digo problema, mas eu acho que uma grande situação é que, lamentavelmente, a nossa elite nesse país é muito burra. Mas burra no bom sentido, entendeu o que estou falando? Tem outro nível de entendimento. Você vai para outros países europeus, tal, o grau de interferência, de envolvimento, quando você pega milionário, o cara dá metade da fortuna dele por uma universidade, aqui, você não consegue fazer isso. Não existe nem estímulo governamental. Entendeu? Harvard, só para você ter uma ideia, Harvard, metade do orçamento de Harvard, do patrimônio, é doação de ex-alunos. Meus colegas aqui na Unicamp, eu fiz isso, 150 reais que eu dei para criar um fundo, para dar um start, porque tem obrigação, gente. O governo vai estrangular, porque com essa ideia de novo IVA, essas coisas todas, vão diminuir a receita que vem para a universidade. E como é que você vai manter isso funcionando, se a gente não quer criar alternativa? Né? Não estou dizendo que é a solução, mas a gente tem que criar alternativas, porque você não pode deixar essas coisas acabarem. Entendeu? Então, eu acho que é assim, porque eu sinto na obrigação. Eu queria estar lá com a minha aposentadoria na beira do rio pescando. Eu faço isso, mas eu ainda estou lá, estou voluntário, né? Sou professor colaborador voluntário, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, com a rede, com o ensino público, entendeu? E não é a satisfação de você ser útil para alguma coisa, mesmo para conversar com vocês, é isso aí, trazer um pouco de experiência para dar um ânimo, né? Tirar esse pessimismo na cabeça das pessoas para a gente ter um ânimo para enfrentar o problema. Porque é difícil, viu? Eu sei que é difícil. É muito difícil. Tá certo? Mas temos que fazer isso. Então, tá bom. O que mais? Que bom que já temos mais da metade. Chegamos ao pico, hein? 50%, hein? Tá vendo como as pessoas estão interessadas? Então, sim, é que às vezes tem compromisso. E aí, daqui a pouco, você vê, estamos aí, nós estamos concorrendo com a Rede Globo, com a novela aí, ó. Mas é a questão mesmo, professor, o fim do ano mesmo, que isso fechamento do ano letivo. Isso aí, é complicado. Impacta mesmo isso, mas é interesse assim, né? Eu acho que é mais a questão mesmo dos compromissos, como você bem disse, às vezes trabalha manhã, tarde e noite para dar conta, né? Então, aí complica. Ainda mais vocês, né? No Brasil, lá é 3-1, né? 3 serviços para 1, nós faz 1 no máximo. Agora está mudando um pouquinho, mas ainda tem muita coisa. Aí, quando fala que tem que aposentar mais cedo, dá uma gritaria. Não, mas é a mesma coisa. Tem que em alguns países é 65, aqui conseguiram 62, né? Mas não é só isso, não. Tem mais do que isso, né? Trabalho, envolvimento, responsabilidade. Basta fazer uma coisa aí, a criançada hoje levanta o ECA, né, que é o Estudo da Criança, bota no outra cara, ou seja, o compromisso da mãe para educar hoje é sob lei agora, porque o negócio é sério, né? Então, é complicado isso, né? Mas tem uma coisa boa também, viu, para vocês ficarem animados. Estava lendo uma matéria jornalística de uma revista econômica. Olha que interessante, viu, gente? Por isso que, Yolanda, a gente tem que ser otimista, terrorizado. Já estão estudando, no Brasil, tem 50 empresas estudando fazer jornada de 4 dias só. Olha que beleza. Olha que beleza. Porque eles estão estudando que vale a pena. Quase 35% do trabalhador na empresa é ocioso porque fica reunião que não é produtiva. Sabe como é que é? Tem serviço que o cara nem sabe o que está fazendo, mas está lá, né? Você tá entendendo? Então dá para enxugar isso tudo e dar mais 4 dias. Com isso, você ganha 3 para ficar com a família, se divertir, consumir, né, ir no shopping, enfim, virar a máquina também.
Então, você vê, para que essa ideia de viver só trabalhando? Não, não pode ser assim, isso é cultura, tem que fazer, ainda sou favorável de 3 por 4, 3 trabalhando para 4 de ócio, passear, natureza, né? Defender a natureza, para que trabalhar tanto? Minha opinião, tá? Eu gostei dessa opinião, professor. Não, Adorei. ainda mais para professores, não aguenta fazer. Você sabe isso, Viane, talvez você, Yolanda e outras que estão me assistindo aí. Trabalha com criança pequenininha para você ver. Né? Quando, lá, não sei se vocês se lembram, lá atrás, né, nós também, universitários, nós tínhamos ainda a vantagem de se aposentar igual a vocês, no sentido de ganhar 5 anos. Né? Aí, com a mudança, cortaram. Eu achei ótimo, não dá nem para comparar, né? Trabalhar na universidade para trabalhar com ensino médio e ensino infantil. Nem falar em ensino infantil, onde o professor às vezes está sozinho com 30 crianças, com 25 crianças, com que aquilo, né, é estafante, né? E depois ainda tem que fazer outra jornada. É complicado, né? Aí não sabe por que 30%, 35% dos professores estão doentes, né? Mas ainda tem... Como disse a Gabriela aqui, ócio criativo, a gente precisa, né, ter esse ócio criativo. Que a gente, quando a gente está caminhando, falou assim, que as melhores ideias surgem no banho, na caminhada, indo para o trabalho. Então, é nesse ócio mesmo que a gente tem essa criatividade. Ranieri, pode falar. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Ranieri, eu sou farmacêutico, sou professor da Universidade Federal Fluminense, fico em Niterói, no Rio de Janeiro. Tenho me interessado há bastante tempo pelas questões de tecnologia, principalmente aplicadas na saúde. E a gente tem vivido aí os desafios, né, de tentar adaptar. Eu sempre fui um entusiasta assim, de tecnologia, de querer experimentar, descobrir aquelas coisas que podem ser úteis, né? Em sala de aula, já lá para 2014, 2015, eu já tentava experimentar algumas coisas que durante a pandemia vieram à tona, né, como ferramentas mais amplamente utilizadas, mas ao mesmo tempo vieram mais claramente as dificuldades que é a gente adotar, principalmente numa universidade pública, né, que felizmente hoje a gente consegue ter uma entrada muito grande, né, com as cotas, né, e tudo. A gente por aqui, por exemplo, no nosso curso aqui tem mais de 60% de estudantes de cota, né, que é uma coisa muito positiva, mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber mais claramente as carências em relação ao próprio acesso às tecnologias, né, a possibilidade de a gente utilizar isso. Por mais que a universidade invista em, por exemplo, internet, uma internet muito boa, mas quando começa a colocar roteadores pelas faculdades, às vezes prédios muito antigos, como é o nosso caso aqui, a nossa faculdade só a faculdade de farmácia tem 110 anos, né? A universidade aqui tem 65 anos. E o prédio tem mais ou menos essa idade também da faculdade, né? E aí dificuldades que a gente já tinha antes na sala de aula, agora a gente começa a ver no online, né? A gente começou principalmente aí no período remoto emergencial, mas aí, com o apoio da pandemia que acelerou tudo isso, né? Trouxe tecnologia aí para tudo. Eu fui até buscar uma pós-graduação na área de saúde, voltada assim, para a tecnologia, né? Saúde 4.0, gestão, tecnologia, inovação e tal, e também se fala de educação lá dentro, né? E isso trouxe para mim uma leitura que foi muito agregadora. Eu estou até terminando de ler o livro, que é o do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI, e ele faz várias vezes essa reflexão sobre a questão da educação, né? Para muitas pessoas que fazem recortes das obras e principalmente das palestras do Yuval, acabam colocando ele meio assim como que o cara do mensageiro do apocalipse da inteligência artificial, né? Mas o que eu gosto é que, pelo contrário, ele fala das vantagens, ele fala das aplicações, né? Faz o contraponto de que a gente já sabe que não dá mais para viver sem isso, mas o que a gente precisa fazer para não ficar totalmente dependente, né? E nessa questão da educação,
dos empregos, né, que é uma das coisas que ele fala muito, e se pegar qualquer palestra dele aí no YouTube, ele vai facilmente encontrar ele falando sobre isso, né? E eu gosto muito de um exemplo que ele dá do médico, né? O que o médico faz? O que é o trabalho do médico, né? É analisar dados, né? Então ele vai ver o que você está sentindo. Estou sentindo dor. Tem febre? Tem febre. Como é que está o raio-x? Né? Aí, com função desses dados, ele analisa, faz um diagnóstico, busca lá na caixinha dele, né, no banco de dados dele, e faz lá uma intervenção, uma prescrição médica, seja um medicamento, uma cirurgia, o que for. Né? E o que a inteligência artificial faz? A inteligência artificial é especializada nisso, né? E a gente já sabe na área de medicina, por exemplo, por exames de imagem, né, as inteligências artificiais já substituíram gerações e gerações de médico acumuladamente, né? Então é um desafio para muitas profissões. Mas aí na comparação que ele faz, ele pega o enfermeiro. Né? Quando será que a gente vai ter uma inteligência artificial capaz de fazer um curativo? Então, ou seja, o médico ele vai ser substituído muito mais rapidamente pela inteligência artificial que o enfermeiro. Né? Então, a farmácia, que é a profissão, né, onde eu dou aula e tudo, também lida muito com dados, com análise, né, com entrega dessas informações a partir de dados, né, gestão de valores, de medicamentos e assim por diante. Mas voltando ao Harari e a educação, uma reflexão muito importante que ele faz, que tem a ver com o que o professor Sérgio Amaral apresentou, muito boa sua palestra, aliás, professor, mas assim, nessa coisa de como é que vai ficar isso, né? E eu concordo muito com o encaminhamento que ele dá, né? Que principalmente na preparação que a gente tem que dar para os nossos futuros, aí, os nossos jovens, né? Que são futuros profissionais, que futuramente vão entrar no mercado de trabalho, é ter a clareza de que, assim como nós, né? Eu já tenho 27 anos de carreira, mas precisei me reinventar algumas vezes, 2 ou 3 vezes, e estou me reinventando agora pensando que eu já cumpri 2 terços e estou no terço final da minha carreira. Se a lei não mudar de novo, né, eu terei condição de me aposentar daqui uns 13 anos. Tempo de contribuição de sobra, mas pelo menos com idade. E eu já estou me reinventando de novo. A minha filha tem uma filha de 16 anos. Ela vai ter que fazer isso aqui a cada 5, 10 anos, né, porque a mudança é a única constante, né? É uma frase que tem sido muito repetida atualmente, e a gente tem que encarar isso, e aí daí é muito importante o nosso autopreparo e também daqueles que a gente tenta ajudar, né, na educação, com a inteligência emocional, para aprender a lidar, né, com tudo isso, para aprender a reconhecer a necessidade de estar sempre aprendendo, para lidar com os conflitos, com essa transformação que tira a gente da zona de conforto o tempo todo, inteligência moral, né, para poder também na questão de encarar, de usar todas essas coisas, tudo isso que as tecnologias nos trazem, né? E por aí outras reflexões. Eu queria só deixar essa contribuição e recomendar, caso vocês ainda não conheçam, essa obra do Harari, que é 21 lições para o século XXI. Vale muito, muito a pena a leitura, né? Que ele faz análise de 21 temas, que é como se fossem respostas que surgiram dos leitores das 2 obras anteriores deles, né? Que foi o primeiro Homo Sapiens, que você já deve ter ouvido falar também, e Homo Deus. Então, ele meio que, com base nas perguntas dos leitores, ele fez esse 21 lições do século XXI, que foi lançado no ano de 2018, antes da pandemia ainda, mas continua muito atual. E obrigado aí pela palestra, e eu estou muito animado com o curso. Viviane, vamos em frente. Obrigado, Rani. Eu acho fantástico a colocação, você deu uma abordagem mais ampla. É bom a gente também ouvir, né? Os outros colegas, os pontos de vista. Eu só não discordaria de você, discordaria do meu próprio ponto de vista, no sentido de que, fatalmente, na minha opinião, não vai substituir o médico, mesmo o enfermeiro, né? Na realidade, se você imaginar que e você tem experiência disso, porque você trabalha nessa interface com a área da medicina, na realidade é isso mesmo, né? O grau de precisão de um médico é a sua background, é a sua experiência no dia a dia acumulada que faz. A vantagem que a gente tem hoje é que esse banco de dados ampliou significativamente no sentido
Então, não vai, teoricamente, estou falando do ponto de vista de uma previsão de curto prazo, de longo prazo isso é outra coisa, mas de curto prazo já está sendo utilizado isso em que a inteligência artificial ela faz uma predisposição de um tratamento, de uma conduta, mas a palavra final é do médico. Por quê? Pela análise das informações que ele tem acesso, é como se tivesse um auxiliar, até porque não tem como, e pelas legislações, não só no Brasil, no mundo inteiro, essa substituição não é possível, não se dará para se fazer isso. A mesma ótica, na mesma linha, que se vai na questão do uso militar, né? Que não se tem a segurança jurídica e ética de dar à inteligência artificial, o robô, o pragmatismo dele saber quem pode matar ou quem não, entendeu? Então, é o mesmo pressuposto. Isso hoje, não sei se com a evolução, que a gente sabe, a grande revolução do processamento ocorrerá quando nós estivermos disponíveis a chamada computação quântica, porque isso vai ampliar significativamente a área de processamento, portanto, você não vai falar mais em bilhões, em terabytes, você vai falar em outras grandezas de informação. Então, aí a gente tem que esperar um pouquinho, né? Não dá para fazer essa previsão. A intencionalidade, e aí eu gostaria de dar um Pitágora. O meu entendimento, e aí eu vou me apoiar nesses grandes mestres da literatura, principalmente o pessoal que pensou, que, na realidade, o século XXI não será dada a perspectiva tecnológica, e sim da humanidade. Nós estamos dando ênfase à tecnologia, mas ela tem que ser invertida, porque a tecnologia vai ser capaz de fazer o que nós não fazemos do ponto de vista tecnológico, a robotização, processos, mas não da parte humana. Hoje, estou falando 2023. Então, o nosso século, as nossas coisas aconteceram isto. É mais ou menos parecido com o que nós estamos fazendo. Esse calor infernal é só um sinal de que nós temos que mudar o tratamento desse planeta. Senão, ela é fatal, é uma sinalização. Amanhã a gente não pode sentar fazendo. Não foi avisado? Foi avisado. Está aí, o cientista, o pessoal está avisando que a coisa não dá. Agora, está pegando aonde? Porque toda a economia global está apoiada nessa decisão mais econômica e não ambiental. Mas vai chegar um momento, ou se faz, ou nós vamos ter que fazer alguma coisa diferente disso. Então, é a mesma coisa, não tem como imaginar uma substituição. Agora, é óbvio que você terá sempre um especialista, vamos dizer assim, na frente do robô, com mais capacidade dissertiva. Ele não pode aceitar tudo que vai ser colocado, né? Então, a interpretação, por isso que eu falei, a valorização é mais humana, porque ele vai falar, peraí, mas isso aqui não é assim, porque isso, né, você lembra lá da Odisseia do Espaço, e tantos outros, são onde existe esse controle e as coisas chegam no momento que prevalece o humano e não a máquina. Então, eu acredito nisso aí. Todos os parâmetros, para mim, fazem. Agora, vai auxiliar muito. Eu digo, por exemplo, nós, como docente, que isso pode diminuir muito o nosso trabalho mecanizado, né? Mas dá tempo mais para que a gente possa se dedicar mais às nossas atividades de docência, de atenção, de cuidado com os nossos alunos, e menos de ficar se preocupando só em sistematizar conteúdo. Entendeu? Agora, criatividade se faz, se cria, né? Criatividade se cria. Se cria como? Alguém que ensina a criar. Então, novamente, quem vai ensinar a criar? Somos nós, né? Então, pode ser um que tem mais ou menos, mas ninguém nasceu sem ela. Temos que fazer criatividade, exercício, a motivação crítica, tudo isso é papel nosso. Então, não tem como eu imaginar que amanhã a gente vai ser substituído pelo robô, na minha opinião, né? Por enquanto, pode ser que, né, daqui 100 anos eu mude de ideia, se eu ainda estiver lá. Mas, em tese, hoje, na minha linha de raciocínio, conforme o que eu conheço de evolução tecnológica, ainda está muito longe dessa realidade. Ainda bem. É isso, gente. Eu acho que o Ranieri quer falar mais alguma coisa, professor. O Posso Ranieri. dar tempo de falar só uma coisinha? Pois você pode falar. Então, professor, eu concordo com o senhor que a gente não vai haver substituição total, né? Porque a gente ainda precisa da decisão humana, pelo menos enquanto isso for regulamentado, né? Porque na área da saúde, por exemplo, se a gente tem medicamentos que podem ser utilizados sem prescrição médica,
então a gente não precisa consultar um médico para prescrevê-los. Então, a partir do momento que a gente tiver um algoritmo que a gente possa perguntar e ele nos fazer uma indicação, isso já é, inclusive, né, uma ferramenta de autocuidado, né, que é possível. E concordo plenamente, inclusive o exemplo militar que o senhor deu, né? Robôs militares, soldados, seriam muito mais obedientes, né? Inclusive tem um capítulo lá que o Harari fala nesse livro, e ele fala dessa questão da decisão, né? Muito mais perigoso é quem dá ordem para isso. Então a gente tem que pensar muito bem nos nossos governantes, nos nossos líderes, né? E eu achei incrível como o filme Agente Stone, que entrou não tem muito tempo na Netflix, pega todos esses elementos, essa coisa do uso das probabilidades e da decisão de quem que toma a decisão final. E no centro da trama toda tem justamente um computador, uma inteligência artificial de computação quântica, né? Um supercomputador que é capaz de hackear qualquer coisa. E também é muito interessante a gente assistir com essa consciência em relação a esse algoritmo, probabilidades, decisões e tudo mais. Mas é isso, obrigado, boa noite, gente. Dentro dessa ótica, Nier, eu acho que tem 3 cuidados fundamentais que a gente precisa levar isso com. Primeira delas, lembrar que lá atrás, quando ainda os grandes filósofos da tecnologia diziam lá, falando de robô, as leis da robótica, em uma delas em que jamais, né, a primeira regra é que o robô não pode fazer mal ao ser humano, prevendo isso, esse pressuposto ela precisa amadurecer e evoluir, no sentido de que os alicerces outros, ela precisa estar a ética dentro desse princípio, a questão humanitária dentro dessas relações, e o mais ainda, essa coisa que fica do pressuposto do princípio do respeito às diferenças, entendeu? Se você conseguir fazer essas coisas funcionarem harmonicamente, a gente vai conseguir ter muitos avanços. Quando você falou da farmácia, mas só para dar uma emenda nisso, e hoje grande parte das indústrias farmacêuticas está apostando muito na inteligência artificial para a formulação de compostos, porque você não precisa mais toda aquela etapa, há toda uma questão agora fazendo, nossos amigos aqui do Centro de Energia, que é aqui do lado da Unicamp, né, um centro enorme aí que trabalha com luz síncrona, não sei de que lá, já estão simulando comportamento da átomos sem ter. Então, você pode construir novas moléculas de compostos sabendo suas reações. Então, isso é fantástico, porque coisas novas poderão surgir sem aquele conceito tradicional que nós tínhamos. Então, são revoluções que estão acontecendo. Eu penso que isso vai acontecer. Agora, o impacto na educação, ele vai enfrentar pontos positivos e pontos negativos. Nós vamos ter que administrar isso, porque nós não podemos ficar omisso, principalmente nós, educadores. Estabelecemos relações, estudamos as relações com a questão da ética, dos princípios, a privacidade. Não precisamos entender muito de logaritmo, mas temos que ter esse cuidado para sempre frear a questão do resguardo à humanidade, entendeu? Os valores humanos. Isso é importante. Do resto é detalhe. Tá bom? Então é isso. Eu acho que já deu, né, Viviane? Fabiana, queria falar? Alguém que levantou mãozinha? Não, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente já deu, né? São quase 8h30, vocês estão cansados, a gente está aí. Muito obrigado por vocês terem esse momento. Nós ficamos muito contentes que teve bastante pessoas participando. A gente vai se encontrar em outros momentos, com outros temas, se vocês, por isso que a gente pediu, a Viviane colocou lá, sugestões para ir conduzindo, porque a ideia é dar um pontapé inicial, mas fazer com que também o programa, o curso, vamos chamar de curso, né, programático, vão do interesse da maioria, né? Então, a gente vai ter que ir também fazendo os ajustes, porque às vezes a gente faz uma ideia e tal, mas aí o público, aquela turma tem uma característica, a gente tem que se adaptar. Isso é aquilo que a gente fala no discurso da nova metodologia. O interesse centrado no aluno. A gente tem que fazer o curso centrado no interesse de vocês. Eu sei que não é fácil trabalhar com 50 pessoas, mas a gente vai tentar se adaptando e levando para que vocês cheguem no final, pelo menos com a razão de uma satisfação de ter participado disso. Tá bom? Então, eu me despeço por aqui, agradeço até vocês aí, e a gente se encontra lá, né, Viviane? Em outros momentos, repetindo, eu vou terminando a gravação, eu ponho depois isso amanhã, hoje não dá mais, amanhã eu ponho lá para vocês, se vocês quiserem depois, e avisar os outros colegas que podem assistir mais, tá bom? Então, muito obrigado e uma boa noite para você, Viviane, boa noite para todo mundo, para os 18 que participaram aí, tá?
Vou anotar aqui, nós batemos o jornal, já nós vamos concorrer, porque entre o Jornal Nacional aí não tem concorrência, mas pelo menos até lá batemos a Globo. Verdade. Boa noite, pessoal. Boa Muito noite. obrigada, professor. Muito obrigada a todos que participaram.